A paz, irmãos, estou passando para avisar que hoje é quarta-feira, dia da nossa oração. Vamos, irmãos, reunir no templo, graças a Deus, para podermos estar orando juntos e profetizarmos assim. Nossa igreja é uma bênção. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. E nessa devocional eu quero ler o texto de Atos, no capítulo 5, dos versos 1 ao verso 3. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Eu quero falar sobre temor a Deus. E esse capítulo 5, dos versos 1 ao verso 11, ele traz esta história de Ananias e Safira. A igreja do primeiro século, ela estava vivendo um momento de crescimento. A comunhão era algo visível no meio do povo, era algo notório, e aqueles primeiros cristãos, eles contribuíam voluntariamente para o bem comum. O texto diz que não havia nenhum necessitado entre eles. E quando eu medito nesse texto, eu fico imaginando uma igreja vivendo em comunhão a ponto de não ter pessoas necessitadas, onde cada um se coloca como instrumento para suprir a necessidade do outro. No capítulo 4, o verso 36, diz que um cristão de nome Barnabé, ele fez uma doação para a igreja como um gesto de sua generosidade. Ananias e Safira também tinham uma propriedade. E os dois combinaram, o texto que lemos, os dois combinaram que venderiam essa propriedade por um preço e doariam um valor inferior para a igreja. Só que eles disseram aos apóstolos que eles estavam fazendo uma doação, que doando o valor de toda a venda, né, o valor todo da venda da propriedade. O erro deles foi a mentira. Eles mentiram. E o que aconteceu com eles? O texto diz que eles morreram. Eles morreram aos pés dos apóstolos. E o verso 4 e o verso 5 diz que eles não haviam mentido apenas aos apóstolos, mas eles mentiram para Deus. E a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E Deus, ele não compactua com a mentira, porque Deus é verdade. Ele é verdadeiro. E com a morte de Ananias e Safira, o verso 11 diz que houve temor em toda a igreja. Eles reconheceram que com Deus não se brinca. Nós não podemos brincar com Deus. Nós precisamos levar Deus a sério. E a igreja, ela pôde aprender isso com essa atitude de Ananias e Safira. E esse temor a Deus é algo que tem feito muita falta nos dias atuais. As pessoas muitas vezes, elas não levam a sério a vida cristã. Não levam a sério viver uma vida pautada na palavra do Senhor, uma vida de verdade, uma vida de temor ao Senhor. Nós não podemos negociar a nossa fé, não podemos negociar, né, as verdades contidas na palavra do Senhor. Se Deus, ele é santo, nós como seus filhos e filhas, nós devemos também viver em santidade, viver uma vida diferenciada dos que não temem a Deus. É inadmissível que os filhos de Deus mintam, falem mal de outros, enganem uns aos outros, usam de má fé. É grave quando pessoas que deveriam fazer a diferença envergonham o evangelho de Cristo. Quando tememos a Deus, nós andamos na luz como seus filhos e filhas. Quando tememos a Deus, nós buscamos uma vida submissa a Ele, de acordo com seus padrões. Quem teme a Deus faz aquilo que agrada a Ele. Tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quem teme a Deus perdoa, busca paz, vive em função do outro, deixa de ser egoísta, deixa de olhar para os seus próprios interesses. Embora o temor de Deus, ele anda escasso, e por isso nós presenciamos tantas incoerências entre o que se fala e o que se vive.
Mas nós encontramos ainda hoje pessoas solidárias, dispostas e que conseguem pensar no outro. E nesse período de pandemia, nós encontramos pessoas assim, pessoas que estão dispostas a doarem, estão dispostas a abençoar a vida do outro. E isso é louvável. O meu desejo é que eu, você, que o povo que se chama cristão, viva uma vida de verdade e temor ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você possa temer ao Senhor, dispondo o seu coração a ser instrumento de Deus para abençoar, para viver uma vida de verdade pautada na palavra do nosso Deus. Te louvamos, Senhor, por esta devocional, por esta palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude, a fim de que possamos viver uma vida cristã que agrada ao teu coração. Que possamos temer ao teu nome, temer a tua palavra, Pai. Dá-nos um dia vitorioso, é o que nós te pedimos, é o que eu te peço nesta hora e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.